Fala pessoal, tudo bem? Daqui umas semanas começa o evento lá da CES em Las Vegas, que geralmente acontece na primeira semana do ano. Esse ano está confirmado para o dia 7 ao dia 10 de janeiro, tá? E eu quero aqui nesse vídeo trocar uma ideia com vocês das próximas tecnologias de OLED que estão por vir e que talvez apareçam aí na próxima edição aí do evento, ano que vem. Algumas já até apareceram nos anos anteriores, tá? E eu tô bem ansioso aí para o que a gente pode ver ano que vem. Vamos dar uma conversadinha sobre isso? Cheguei. Antes da gente falar do futuro, vamos falar do presente, entender qual que é o cenário atual, quais são as tecnologias atuais, só para a gente entender o contexto. Eu acho que todo mundo concorda, né? LG e Samsung dominam atualmente. De um lado a gente tem AMOLED, do outro a gente tem Quantum Dots. Ambas são diferentes e distintas, porém utilizam a mesma tecnologia base, o OLED. A diferença ali vai ser em relação à cor do OLED que vai no Mother Glass, né? Onde de um lado a gente tem a LG utilizando os OLEDs brancos, que na verdade são OLEDs RGBs estacados e formam a cor branca. E aí eles passam pelo color filter e tal e faz as coisas. Já na Samsung, nos Quantum Dots, a gente só tem um OLED azul no Mother Glass, que passa pelos Quantum Dots para fazer as cores, tá? Guarda aquela informaçãozinha lá sobre os RGBs da LG que eu vou cobrar mais para frente no vídeo. Tanto o AMOLED quanto os Quantum Dots, eles foram grandes sucessos de implementações para tentar eliminar as dificuldades que se tem com a tecnologia do OLED. Assim como tudo até então, né? Outra seria, por exemplo, a solução Ivo da LG. Todos eles tentam diminuir, por exemplo, o problema de burn-in, ou seja, aumentar o ganho de durabilidade do painel, aumentar a capacidade de brilho, color accuracy, color brightness, mais aí no caso do painel QD da Samsung, aumentar a eficiência energética, que muitas vezes é negligenciado aos olhos de nós, consumidores, mas é muito importante aos olhos da indústria, tá? Essa questão de energia. E tudo isso leva a tecnologia do OLED, para um patamar de disputa com as outras techs, né? Por exemplo, Mini LED, né? A gente nunca chegou tão perto de disputar com Mini LED em um ambiente com luz, um ambiente com janela aberta ou coisa do tipo. Em ambientes que antes elas teriam dificuldade de performar, hoje já não mais, por causa dessas melhorias que foram tendo ao longo do tempo. Como a inovação não pode parar, senão basicamente a empresa toma no cu, já estão saindo aí os novos estudos, os primeiros protótipos das próximas tecnologias que estão por vir. Eu vou comentar algumas delas aqui, tá? E depois a gente fala especificamente do que a gente pode estar vendo aí na CES e algumas previsões, tá bom? Falando de futuro agora, e começando pelo mais avançado, o Tandem OLED. Por que mais avançado? Porque já tem produtos no mercado com essa tecnologia, tá? Ela está aí desde 2019, porém, o mais conhecido que vocês devem ter ouvido falar é o iPad Pro, que lançou lá em abril com chip M4, lembra? Aliás, foi a primeira vez que a gente viu esse processador também anunciado lá pela Apple. A gente também tem notebooks com essa tech, o Tandem, e é usado também em painéis de carros, tá? A palavra Tandem, ela significa juntar duas coisas iguais de forma que elas funcionem de forma conjunta, em harmonia, em sincronia. Tá? Aqui, basicamente, a gente vai juntar duas camadas de OLED, uma atrás da outra, estacadas, para você aumentar a luminescência do painel. É bem simples o conceito em si, tá? Mas é um erro comum dizer que você tem duas telas. Não. Você tem uma tela com duas camadas de OLED estacadas uma na outra. A grande jogada aqui é que você vai atingir o mesmo pico de brilho no painel Tandem do que o painel normal, porém utilizando muito menos corrente. Ou seja, é aquilo que a gente já falou antes, tá? Menos burn-in, mais eficiência. Pensa aí nos gadgets, né, que usam bateria. Isso é essencial, né? Ou no seu celular, e a tela é uma das coisas que mais gasta bateria, né? E de quebra ainda você leva mais brilho. E outra vantagem do Tandem é a flexibilidade que você tem. O fabricante aí, seja de TV, do smartphone, seja lá o que for, ele pode escolher se ele quer, por exemplo, manter a corrente e aumentar o brilho. É o caso do iPad, por exemplo, eles optaram ir mais nessa linha. Ou, por exemplo, ele pode escolher manter o brilho e diminuir a corrente, aumentando assim a duração da bateria, reduzindo também o burn-in, e no caso dos notebooks é extremamente importante, né, porque você fica com aquele Excel, o Gmail, o Slack, o fucking dia inteiro, não é? Seria o caso, por exemplo, da adoção no Dell XPS 13,
e onde ele utiliza o painel tandem OLED, mas com incrementos marginais de brilho, porém com os ganhos muito grandes aí em termos de bateria, etc., duração do painel, esse tipo de coisa, tá? A LG é quem está mais na frente dessa tecnologia. A TCL já anunciou que está trabalhando para fabricar também, mas por enquanto é mais a LG, pelo menos até onde foi minha leitura, tá? O próximo aqui, vamos falar de FOLED. Nome meio fancy esse, né? Quase. Mas é simples de entender, uma vez que você sabe o que está acontecendo ali por trás. FOLED, ou OLED fosforescente, já está entre nós, assim como o tandem OLED, tá? Faz um tempo, inclusive. Porém, ele está entre nós apenas nas cores vermelho e verde. O azul, no entanto, é mais complicado. Ele demanda mais energia e, portanto, o lifespan dele é mais curto. Então, no momento, as TVs, a C4, por exemplo, da LG, eles misturam os dois tipos de OLED. O fosforescente, para as cores vermelho e verde, e o fluorescente para o azul. Lembra lá no começo que eu falei da LG? Essas três cores juntas formam o pixel branco. Porém, o pixel vermelho e o pixel verde são fosforescentes e o azul é fluorescente, ok? Já que deu LED, usando exclusivamente o LED azul, que nem a gente falou lá no começo também, ela vai acabar usando apenas OLEDs fluorescentes. E aí tem os quantum dots para fazer o resto das outras cores. A mudança do OLED azul fluorescente para o azul fosforescente traria benefícios como aumentar a eficiência. Fala-se de um ganho de até 4 vezes, tá? De eficiência, aumento de brilho, sem aumento de energia, né, de consumo, melhoria de color accuracy, aumento de duração do painel, aquelas coisas que a gente já falou, tá? Quando que a gente vai ver isso nas nossas TVs, na nossa casa? Bom, o rollout para o mercado consumidor atrasou, né? Segundo um dos maiores produtores de OLED do mundo, a Universal Display Corporation, e aparentemente a gente deve estar vendo isso chegar só lá para 2026, provavelmente, ok? QEDEL, hein? Que raios é QEDEL? Esse vocês devem ter visto aí na CES desse ano, né? Eu ia falar ano passado. Não, desse ano, 2024. O protótipo da Sharp, lembra? Uma telinha pequenininha lá, parece um videogame com aquelas telas docadas, sabe? Não parece? Aquele negócio estranho. QEDEL é uma abreviação de Quantum Dot Eletroluminescência. Aqui a gente elimina a parte orgânica do OLED, tá? Fica só com os Quantum Dots. E faz ele piscar, faz ele acender. Ele vira a própria light source. Nas OLEDs da Samsung, por exemplo, você tem o pixel de OLED azul, né, que a gente mencionou agora há pouco, orgânico ali atrás, que acende, empurra luz nos Quantum Dots, certo? E eles fazem o resto das cores. Aqui não, o Quantum Dot vai emitir a própria luz quando estimulados por uma corrente elétrica, ok? De novo, citando alguns benefícios. Mais brilho, né? Chega a competir com micro LED. Não mini LED, não é mini LED, é micro LED, tá? Para vocês terem uma ideia. Tem mais precisão de cores, mais ainda do que tudo que a gente já falou, mais eficiência energética do que tudo que a gente já falou, maior duração, porque eles são inorgânicos, ou seja, mais do que tudo que a gente já falou, ok? Então, entre o que a gente já comentou aqui até agora, essa até que seria a mais fodida. É a mais fodida. O que seria, então, o The Big Leap, o grande salto do OLED para o futuro. Mas isso também significa que a Tech também tem mais dificuldades de ir para frente. Colocar isso para produzir em larga escala é complicado, envolve processo de nanotecnologia, o custo ainda vai ser alto por muito tempo, né? Mas a Samsung está aí junto com a Nanosys, uma parceria entre essas duas gigantes. A Nanosys é a maior produtora de quantum dots do mundo e os dois estão estudando aí a tecnologia para ver como que eles colocam isso em prática, aí para frente, como que eles viabilizam, comercializam essa tecnologia. Porque uma coisa é fazer uma telinha de 20 polegadas, 30 polegadas, que nem a Sharp fez, né? Outra coisa é você escalar isso e produzir TV para o mundo inteiro. Então, em termos de market share, né, existem 4 grandes players de produtores de Quantum Dots. Uma delas é a Nanosys, que é a líder de mercado.
E não se engane, tá? A Samsung é muito importante também, mas não como produtora de Quantum Dots. Eles compram tal, os Quantum Dots eles têm os seus fornecedores, mas eles atuam nesse mercado como investidores, eles de R&D, tá? Como em pesquisa e tal, desenvolvimento, em parcerias com esses grandes fornecedores. No caso, por exemplo, a Nanosys, que eu mencionei agora. Quando que a gente vai ver QDEL nas TVs? Sem previsão, basicamente. Esperar pela CES 2025, 2026, ver o estágio dos protótipos e os próximos anúncios aí das empresas. Como eu falei, é a tecnologia mais promissora em termos de salto, benefícios, etc. E, portanto, também é o que está mais longe, tá? Porque é mais difícil de alcançar. E por causa dessa dificuldade de produção e tal, e alto custo, o QDEL muito provavelmente vai chegar antes nos displays menores, assim como foi também com o Tandem OLED, que eu falei, que já tem display de carro, notebook, chegou no iPad e tal. Então, o QDEL também deve chegar aí primeiro nos smartwatches, celulares e coisas do tipo, tá? Antes de você ver aí na sua TV de 75 polegadas na sua casa, tá bom? Previsão para janeiro agora, tratando de CES, o que será que a gente vai ver, hein? Olha, por parte da LG, eu acho que só tem duas opções, né? MLA 3.0, seja lá como eles forem chamar, ou Tandem OLED. Acredito que de uma forma ou de outra, eles vão falar de Tandem, tá? O ponto é, será que vem em 2025 ou 2026? E se vier, vem junto com o MLA? Será que eles juntam as duas? Se eu tivesse que apostar, eu diria que não, né? Por causa de custo, né? Imagina juntar essas duas coisas, né? Apesar de, ter um bagulho fudido na mão deles, né? LG, eles não iam conseguir ter margem, eu acho, para vender os produtos a um preço acessível, né? Eles iam ter que subir muito e iam perder para concorrência, sabe? Então, acho que não. Samsung. Será que a gente vê alguma coisa além de QD OLED? Aqui tá mais incerto que LG, tá? Eu diria, pelo menos. Porque QDEL tá bem longe ainda, que a gente falou. FLED também é mais lá para 2026, então a gente deve ver isso não nessa edição, na outra, né? Então acho que QD OLED fica meio parado, com melhorias marginais, aqueles incrementos de ano a ano, sabe? E acho que é isso. E tem rumores também que a S95 aí, é o carro-chefe das OLEDs deles, deve continuar com o painel anti-reflexo, quer você goste ou não. Então sem novidade aqui também. E vamos ver o que vai rolar com aquela salada que eles fizeram, os painéis WLED, né, esse ano, se vai ter um repeteco ano que vem. A gente deve saber um pouco mais de detalhe um pouquinho depois da CES, lá para fevereiro, março, se eu não me engano, foi quando começou a vazar os primeiros detalhes sobre isso esse ano. E a Sony, hein? Será que vai ter uma nova A95L? Né? Uma Sony com quarta geração de painel QD OLED da Samsung? Será? Ou eles abandonaram de vez esse barco? E a flagship vai ser a Bravia 9 LED daqui para frente? Não sei. Bom, galera, eu resumi bastante aqui, tá? Selecionei só os pontos chaves para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito chato. Porém, vou deixar todos os links das fontes aí na descrição, caso vocês queiram se aprofundar, tá? E vamos trocar uma ideia aí nos comentários, deixem o que vocês estão pensando aí sobre o futuro dessas tecnologias, o que vocês acham que vai acontecer, se vocês concordam ou discordam sobre alguma coisa que eu falei. Não tem problema discordar, viu? Eu quero criar aqui um lugar pra gente estar conversando sobre essas coisas de forma legal, amigável e descobrindo as coisas juntos, tá? Se gostaram, deixa um like no vídeo, mandem pros amigos, isso me ajuda bastante e me ajuda a saber que vocês estão gostando do conteúdo e que é para continuar fazendo. Até porque eu faço isso no meu tempo livre, por isso que eu demoro entre um vídeo e outro, tá? Então é isso. Tchau, gente, obrigado.